Vamos nessa porque tivemos mais um clássico aqui em Passo Fundo e desta vez quem levou a melhor foi o Esporte Clube Passo Fundo. O tricolor foi na arena e venceu pelo placar de 1-0. E sabe quem fez o gol? Ele mesmo, o Douglas, que tinha feito o gol contra no jogo passado, se redimiu fazendo o gol da vitória no jogo de hoje. Esse é o assunto do nosso vídeo aqui no De Primeira. Para falar sobre esse jogo e a vitória do Passo Fundo, que afasta um pouco o tricolor, eu vou colocar aqui o Cleiton Vasconcelos e a opinião sobre a vitória do Passo Fundo. Cleiton. E aí, pessoal, tô saindo aqui da Arena B8 porque teve então esse jogo entre o Gaúcho e o Passo Fundo, o clássico capaz, número 21 da história. Não foi um jogo tecnicamente muito bom, não. Tanto é que os goleiros, o Brasil do Gaúcho e também o Robalo do Passo Fundo, tiveram, a princípio, uma defesa importante cada goleiro. Claro que foram defesas muito importantes, mas não mais que isso, tá? O gramado da arena prejudicou bastante o jogo, não tá legal. A bola quicava demais, muito erro de passe. E o Gaúcho acabou então perdendo em casa para um Passo Fundo que teve no seu time o grande personagem dos dois capaz, que foi o Douglas. Semana passada o Douglas marcou contra, um gol pro Gaúcho, ele, zagueiro do Passo Fundo, lá no Vermelhão da Serra. E hoje ele marca de cabeça então o gol para o Passo Fundo, que dá a vitória sobre o Gaúcho, né? Muito importante esse resultado para o Passo Fundo, abriu 4 pontos em relação ao Veranópolis, lembrando que tem um Passo Fundo e Veranópolis logo mais à frente, no Vermelhão da Serra. Para o Gaúcho fica um balde de água fria, porque o Gaúcho vinha então numa sequência interessante, até buscava, quem sabe, entrar no G4, não foi dessa vez. Caiu, aliás, porque o Glória ganhou na rodada, caiu para 6º lugar, agora o Passo Fundo é o 7º. A parte positiva, então, é que o Passo Fundo abriu com relação ao Veranópolis, que é o time que hoje cairia ali para a terceirona. A parte ruim é que o Gaúcho deixou de subir, né? Claro que eu estou vendo aqui o copo muito vazio por parte do Gaúcho e o copo muito cheio por parte do Passo Fundo, né? Porque as coisas funcionam assim aqui em Passo Fundo. Então foi um clássico em que teve um vencedor, que foi o Passo Fundo, que soube trabalhar essa dificuldade do gramado fazendo seu gol de bola parada através do Douglas, certo? Então na sequência da competição aí, Gaúcho e Passo Fundo tentarão os pontos. Claro que agora a diferença também em pontuação ela é pequena, né? Ela passa a ser apenas de 1 ponto também. Então o objetivo de um passa a ser dos dois. A diferença é pouca na pontuação. Daqui a pouco, se um sonha com a classificação, o outro pode também. E se um sonha em fugir do rebaixamento, o outro também tem que sonhar com isso, né? Então, embolou de vez a divisão de acesso com esse resultado que a gente teve neste domingo, a vitória do Passo Fundo em plena Arena Arena B8, né? BS Bills é sempre o costume, mas Arena B8, certo, pessoal? Bom, na minha opinião, falando um pouco sobre o jogo, acho que o que faltou para o Gaúcho foi o capricho na finalização. É claro que a gente não pode desconsiderar que o Robalo foi, para mim, o cara do jogo, o nome da partida. Principalmente no segundo tempo, quando tá 0-0, ele faz 2 defesas assim que são muito boas, são defesas que salvam o que seria gol do Galo. Foi o nome do jogo no lado do Passo Fundo. O Brasil também fez uma boa intervenção, principalmente ao final da partida, lá quando o Gaúcho já perdia por 1-0, mas para mim o Robalo foi o melhor em campo na tarde deste domingo lá na B8 Arena, no jogo que terminou com a vitória do Passo Fundo. Que sorte, que felicidade a do Douglas, né, de ter conseguido marcar o gol da vitória. Semana passada ele erra, faz o gol contra o gol da vitória do Gaúcho, a derrota do seu time. E nesse domingo ele consegue se redimir e marcar o seu gol para que o Passo Fundo, então, somasse 3 pontos. O Passo Fundo se afasta um pouquinho daquela zona incômoda ali de rebaixamento. O Veranópolis, numa situação, essa derrota tranca um pouquinho o Gaúcho na tabela. Se o Periquito tivesse vencido com os resultados paralelos, subia lá para a 3ª colocação. Eu acho que o Gaúcho segue ainda com chance
de classificar, segue ainda nessa briga. Próximo jogo é complicado, é contra o Tupi fora de casa, mas se vencer, volta lá para aquele pelotão, inclusive com acesso ao G4, dependendo de outros resultados. E o Passo Fundo começa a poder sonhar, por que não? Chegaram 2 jogadores que deram uma nova cara para o time. O Passo Fundo fez aquela condição de mudar não mudando e parece que deu certo, principalmente no jogo de hoje, em que o Passo Fundo vence o Gaúcho pelo placar de 1-0. Com esse resultado, e agora, se o Passo Fundo vencer o próximo jogo, que é em casa contra o Brasil de Farroupilha, o Passo Fundo pode sim começar a pensar numa classificação vindo por aí. Seria demais que o Passo Fundo e o Gaúcho conseguissem classificar, né? Quando a gente falava antes e projetava, né, os 2 clássicos, pela situação que os clubes se encontravam, o melhor dos mundos para ninguém ficar muito para trás era uma vitória de cada, né? Cada um vence um, e aí ninguém fica muito para trás, e foi o que aconteceu. O Gaúcho se aproximou mais lá do G4 e o Passo Fundo se afastou um pouco mais da 8ª colocação do último jogo. Antes de rodar aqui a entrevista coletiva do técnico Bruno Coutinho, quero deixar claro que conversamos e durante a entrevista você vai ver aqui, até tem um clima um pouquinho mais de tensão, assim, né? Tem um pouquinho de tensão no ar, principalmente entre o Bruno Coutinho e um outro repórter, né, o nosso colega, o Carlos Dantas, que estava ali. O Coutinho, ele reclama um pouco das cobranças, ele não se dirigiu a mim falando isso, mas até imagino que ele possa ter falado também com relação a mim, né, não deixou isso claro. E eu pergunto para ele, cobro dele, né, por que ele não concedeu coletiva ao final do jogo passado, quando ele perdeu o jogo, e hoje ele estava dando coletiva, né, depois da vitória. E aí a resposta dele é que ele estava à disposição. E aí depois, isso aqui é um off que eu estou contando aqui, é um bastidor, quando termina a coletiva com o Coutinho, eu chamo ele e digo, olha, quem nos disse que não ia ter a coletiva foi aquele rapaz ali, aponto pro... acredito que seja o preparador de goleiros ali do Passo Fundo. Isso de fato aconteceu, os colegas da imprensa estavam lá e viram. Terminado o jogo, os jogadores vão para o vestiário, estou falando lá do jogo do Vermelhão ainda. Este membro aí da comissão técnica do Passo Fundo, ele deixa o vestiário e a gente, como de costume, a gente pede. Chama lá, por favor, o professor, chama lá o Coutinho, né? Chama lá, enfim, é assim que funciona, né? O clube não tem hoje uma assessoria de imprensa, não tem um responsável para fazer esse meio campo. Então, quem aparece por ali a gente pede. Pedimos para ele. E ele disse, não, hoje não vou falar. Bom, essa foi a informação oficial de um membro do clube, de um membro da comissão técnica, né? E aí o Coutinho depois, hoje ele diz, olha, ninguém me chamou. Eu estou sempre à disposição de vocês. Então ficou essa situação. Depois eu falei pro Coutinho, olha, eu perguntei e aconteceu isso, né? Mostrei a pessoa que acredito. Agora, como isso vai ser resolvido, se é que vai ser resolvido, se é que eles vão dar importância para isso, então aí é questão deles. Mas só para deixar claro, né, que o que aconteceu, você vai ver aí agora no vídeo a cobrança do Bruno Coutinho para a imprensa, por parte da imprensa. Ele inclusive faz elogios ao colega de Rádio Planalto, ao Rodrigo Oliveira, e assina embaixo, é merecido qualquer elogio que o Rodrigo receba, né? E aí tem esse questionamento da imprensa, e eu estou esclarecendo aqui o que aconteceu, e também é importante esclarecer o porquê, então, o Bruno Coutinho não deu entrevista coletiva na semana passada. O que ele disse hoje é que ele não foi porque ele não quis, não foi para não dar explicação, foi porque ele não foi chamado. Vamos considerar assim um desencontro de informações, né? Nós ficamos esperando, ele não veio, ele esperou ser chamado, nós não chamamos no entendimento deles, botamos uma pedra em cima, vida que segue, o que todo mundo quer, tenho certeza, é o bem do Esporte Clube Passo Fundo. Então vamos acompanhar agora a coletiva do técnico Bruno Coutinho, técnico vitorioso da tarde na B8 Arena. Meio guerra, meio bola pra cima, com expulsão e tudo mais, não é a maneira que eu avalio o futebol, muito pelo contrário. E de repente eles estão pagando por isso, por jogarem um futebol de muita qualidade, mas são meninos que não estão acostumados com essa pressão externa, e acaba que quem suporta isso sou eu. Acho que a gente tende a crescer com essa vitória, espero que eu esteja
passando a mensagem certa para eles que eles merecem. Tinha outro detalhe muito importante com relação a esses jogadores que estrearam hoje, o Patrick, também a Johan, né? Que avaliação que a gente pode fazer deles, porque o próprio Johan, muito participativo, né? Vocês já tinham essa avaliação antes, e qual que é a conclusão a partir de agora? Então, o Johan e o Patrick são atletas emprestados, né, do Ipiranga, dispensa comentários, são atletas que jogam competição nacional. É um privilégio a gente ter essa parceria com o Ipiranga. O Johan, a gente tinha mapeado ele desde o início, acabou que ele performou muito bem no Gauchão, no Série A, e eles não conseguiram nos ceder ele por empréstimo. O Patrick tem uma situação mais complicada, né, que é um jogador que está retornando de lesão, duas cirurgias bastante complicadas, né? E a gente tem que ter muita cautela em utilizar ele. Inclusive, corremos um risco altíssimo. Ele retorna quase depois de 2 anos, joga quase 90 minutos num clássico, além de todos os riscos físicos que ele corre para nos entregar o que entregou hoje. Tem toda essa demanda anímica, né? Que pesa também. Mas enfim, o resultado para todos vocês, para o externo, é a única coisa que importa. Para nós não, tem toda uma avaliação. O Diogo teve uma semana conturbada, perdeu 4 quilos, não podia utilizar ele hoje também. Tu não, né, Rodrigão? Tu acompanha a gente mais frequentemente, os demais só pedem e acaba... Eu, desde os meus 10 anos, eu vivo com isso. A cobrança externa, ela não me atinge nada, praticamente nada. O que eu entrego é trabalho, e o retorno hoje foi merecido. Eles merecem mais que ninguém. E a partir de agora, como é que fica o foco do Passo Fundo dentro da competição, né? Essa vitória dá uma animada a mais, dá uma tranquilidade, né? Quais são os objetivos a partir de agora do Passo Fundo? A gente faz um planejamento de pontos, né? É lógico que você perde a mão com o decorrer das partidas, porque se os pontos não vão chegando e tem os tropeços em casa também, a gente vai ficando para trás e acaba que os objetivos vão virando semanais, né? A gente cresce de novo na tabela, encosta no bloco de cima, mas a gente tem muita cautela, né? Como eu te falei na questão anterior, a gente não olha para a tabela. É lógico que é inevitável você acompanhar os rivais que estão ali com a pontuação igual ou próxima a você. Mas como tem todo o retorno, né, eu sempre falo, ainda tem muito jogo, sempre dá para reverter, a gente não pode deixar pro próximo jogo. Foi isso que veio acontecendo conosco, né, a gente sempre deixou pro próximo jogo para performar, para a bola entrar. Enfim, hoje a bola entrou, a gente tem 3 pontos para subir na tabela, e mesmo assim a gente não performou muito bem, mas teve a sorte, né, a sorte precisa estar junto conosco também, teve a sorte de conseguir concretizar um gol de bola parada que eu batia tanto nessa tecla. Professor, as mudanças, dispensas durante a semana foram fundamentais para mudar o pique da equipe? Não foram fundamentais, não foram. As mudanças ela tem que acontecer, o que foi fundamental foi o trabalho, e o importante é os meninos que ficaram aqui. O goleiro Robalo diz que a vitória de todo o grupo do senhor, porque o senhor sofreu muita pressão durante a semana. A pressão ocorre por parte de vocês, né? Na verdade, você principalmente desde o início, né, questiona o meu trabalho, né? Acompanha pouco, mas questiona bastante. Vocês gostam de fazer isso, né? Às vezes por Deixa não eu só ter seguir muito, aqui um pouquinho mais com o por não Coutinho. ter muito o que falar de futebol. A gente vive uma cidade que precisa fomentar mais o futebol, e a ajuda da imprensa, assim como o Rodrigão está sempre nos ajudando ali. Eu acho interessante, né? É bonito fazer o esporte de Passo Fundo crescer, mas vocês gostam mesmo onde não tendo nada, né, para nos criticar, vocês gostam de ver o circo pegando fogo dessa maneira. Então a torcida e a imprensa, né, essa que gosta de uma pimentinha, de um tempero, ela sempre me impressiona. Mas como eu falei pro Rodrigão, eu tenho 20 anos trabalhando e competindo assim desde criança, eu tô acostumado, isso mexe pouco, eu entrego o trabalho para eles. Hoje a gente teve a sorte de concretizar com vitória. Coutinho, o quanto a tua manutenção, né, até uma informação que chegou por parte da direção que confia no teu trabalho, a saída de alguns jogadores, a chegada de outros, o que isso fez a diferença no resultado de hoje? E aproveitando, por que não teve coletivo ao final do jogo passado? Desculpa, eu só não entendi coletivo no jogo passado. Não, a coletiva, a entrevista após o jogo, quando você perdeu em casa. Então, eu estou sempre à disposição de vocês. Você sabe que o staff hoje do Passo Fundo, ele não dispõe de assessoria de imprensa, né? Eu sempre, quando termino o jogo, eu me dirijo diretamente para o vestiário. Como a gente não tem assessoria de imprensa, nada chegou até mim. Eu estou à disposição de vocês sempre o tempo que for necessário, segunda a segunda, por telefone ou ao vivo. Vocês sabem disso.
se não teve coletiva, porque não chegou nenhuma informação, tá? Perfeito. Eu me desculpo aqui já pessoalmente por vocês. É bom a gente esclarecer. Exatamente por isso que mas aí não critique, tá? Porque você criticou porque não teve, tá? Então não critique sem saber. Exatamente, professor. Então o microfone está à disposição para o senhor esclarecer. Não preciso de microfone, meu trabalho é campo não, e é que o bola. senhor pessoalizou. Tá, beleza. Obrigado. Tá. Deixa só o Coutinho responder aqui a questão da manutenção, dessa confiança que a direção lhe passa. É o mínimo que a direção tem que fazer, né? Em qualquer trabalho, qualquer empresa, o profissional tem que ser respaldado, né? No futebol é mais complicado porque historicamente o futebol ele vive de resultado, né? Então você não é avaliado pelo trabalho que você faz e são poucos que entendem do futebol para avaliar o profissional. A gente vive de resultados, sabe disso, eu sei disso e largo meu trabalho sempre nas mãos do Volney, que é quem encabeça o futebol do Passo Fundo, e meu cargo está sempre à disposição, sempre. Se ele avalia o meu trabalho e ele acha que tem que ser pelo resultado, meu cargo está à disposição, inclusive hoje, ele sabe disso. Tá? Se ele respalda e acha que tem qualidade, também estou à disposição para ficar aqui, que eu faço com muito amor, gosto muito e entrego o meu máximo ali. Eu brinco com os jogadores, eu saio sempre esgotado e exausto, porque eu passo mais de 10 horas por dia no clube e faço com muito amor, gosto muito. É tão satisfatório hoje numa guerra como essa, né, no bom sentido, a gente sair com vitória e ver os meninos felizes, ver o Douglas sair emocionado depois de ter passado pelo que ele passou a semana passada. Enfim, é tão bom ganhar no futebol. Mas tá tudo virando, o futebol está profissionalizando cada vez mais, os profissionais que trabalham na staff e no comando técnico vão ser cada vez melhores avaliados pelo trabalho que desempenham, não só pelo resultado. Do técnico vencedor para o técnico que acabou sendo derrotado. Wanderson Pereira fala após a derrota do Gaúcho. Infelizmente, no momento em que nós estávamos bem na partida, conseguimos estar pressionando o adversário. Teve um lance de uma bola parada, onde houve a infelicidade da arbitragem, né? A gente jamais vai falar que foi um caso pensado, mas sim uma infelicidade, porque ele apitou no lance, a nossa defesa parou, né? E depois disso houve o gol. Aí aconteceu de nós estarmos parados, a defesa parada, e o Douglas fez o gol. O Bandeira não correu. Isso aí foi uma situação determinante dentro do jogo. Agora não vamos colocar toda essa culpa dentro dessa questão da arbitragem. O Passo Fundo teve seus méritos também, porque também buscou o resultado. Tivemos as oportunidades de matar o jogo e não matamos. E não tem até azar, a responsabilidade toda da derrota é minha, né? E vamos focar no próximo compromisso aí pra gente buscar fora de casa. Professor, especialmente no segundo tempo, a tentativa da bola aérea, né, foi bem utilizada pelo Gaúcho, porém os jogadores que ficaram na frente sem o Rosseto são de baixa estatura, né? Como resolver isso? Na realidade, quando nós colocamos o Rafael, né, que é um centroavante de mais mobilidade, o Rosseto ele estava encaixotado pelos 3 zagueiros da equipe do Passo Fundo, né? Então nós procuramos essa mobilidade, tanto é que deu certo, que nós criamos 2 oportunidades com o Rafael, uma bola na trave, que infelizmente não entrou, ela teve um desvio, mas logo na sequência nós tomamos aquele gol, né? E é um fator que tu tomar um gol no clássico, ele é determinante, né? Tentamos colocar as ações, colocar o time mais para cima e infelizmente não conseguimos o resultado, buscar esse resultado. Mas como eu disse, temos que trabalhar, né, continuar com as nossas convicções. Infelizmente o resultado não veio hoje, né? Num duelo de 2 clássicos foram 3 pontos para cada lado e vamos ter que buscar fora, né? A nossa equipe ainda pensa numa coisa melhor. Hoje seria um jogo para a gente realmente sair de toda aquela situação lá de trás, mas como eu disse, o campeonato é difícil, está em aberto e a gente vai buscar coisas melhores ainda. Professor, o próximo resultado coloca uma certa pressão em busca de uma vitória ou no mínimo um empate? Todos esses adversários, né, que hoje nós temos aí pela sequência, são todos adversários que também estão pressionados. Pega o Tupi ontem, perdeu para o Glória. Hoje, se nós tivéssemos vencido o Clássico, entraríamos entre pelo menos os 3 ali. O próprio Glória é uma equipe que está com 11 pontos, então essas 3, 4 vagas aí, exceção não são que está muito bem na competição, até o Passo Fundo hoje que tem 8 pontos, todas essas equipes têm chance.
Então nós temos que continuar com o nosso trabalho, né? Mais uma vez reitero, a responsabilidade toda do resultado é minha e vamos trabalhar para consertar isso aí. Como você pode ver, há uma reclamação, há uma queixa por parte do Wanderson, e essa queixa ela tem eco nos jogadores na saída de campo com relação à arbitragem. Muita reclamação do lance do gol do Passo Fundo. Os jogadores, a comissão técnica, o pessoal do Gaúcho diz o seguinte, que o árbitro havia apitado. A bola está em disputa, o árbitro apita. Bom, se o árbitro apitou, parou o lance, parou o jogo. Mas o que acontece? O lance segue, o jogador do Passo Fundo faz o gol e aí na sequência o árbitro valida. Foi um lance muito estranho, tá? Foi um lance muito duvidoso, eu estava no outro lado, estava atrás da outra goleira, mas o que eu percebi é que na hora do gol o Bandeira não corre, o Bandeira ficou parado, o Bandeira não... E o que acontece quando é gol? O Bandeira corre para o meio do campo, não foi o que ele fez. E aí gerou muita discussão, gerou muito tumulto, teve confusão, eu acho que a arbitragem, olha... eu entendi esse movimento da federação de trazer um árbitro que não é aqui da região, que não é aqueles que a gente está acostumado a ver apitando os jogos do Gaúcho e do Passo Fundo. Trouxe o Alain, que ele vem de Porto Alegre, dei uma pesquisada lá, eu vi ele apitando jogos da outra chave, lá jogos do Inter de Santa Maria, alguma coisa assim, e hoje ele apareceu para apitar o clássico. E para mim foi uma arbitragem ruim, principalmente no segundo tempo. Ele perdeu o controle da partida. Ora, ele vai expulsar um jogador e ele precisa que a Brigada Militar entre em campo para ele conseguir mostrar o cartão vermelho para o jogador do Passo Fundo, sabe? Isso é sinal que o árbitro não está tendo controle daquele momento, né? E isso tudo foi porque o jogo chegou a esse ponto, né? A esse destempero dos atletas. Muito também porque a arbitragem não foi firme desde o início, né? Não colocou as regras ali, não demonstrou quem estaria ali para mandar. Então, uma arbitragem ruim. Eu não vou falar aqui se eu acho que ela errou ou não no lance do gol, porque eu estava do outro lado, então eu não sei o que aconteceu ali pertinho. O que eu vi é que o Bandeira não corre pro meio de campo na hora do gol. Bom, Passo Fundo não tem ver com isso, né? Fica a reclamação do Gaúcho, fica a reclamação de dirigentes, fica o que disse os jogadores na saída de campo, mas não tem muito o que fazer. Vamos ver o gol do jogo, o gol da partida, o gol da vitória do Passo Fundo. Você vê agora aqui no De Primeira. Então é isso, pedindo mais uma vez para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like aqui, tem os nossos parceiros, a Bet77 Apostas Esportivas, tá sempre com a gente aqui no De Primeira, a Bet77, a nossa casa de apostas. Quem foi lá no Bet77 apostou na vitória do Passo Fundo se deu bem, tava pagando mais de 3-1, 13,50, uma coisa assim. Então quem foi nessa ganhou um dinheirinho aí com a vitória do Passo Fundo na tarde de hoje. Inteligente Energias Renováveis. A Inteligente Energias Renováveis trabalha com energia solar e outras formas de energia renovável também. Procura eles no Instagram, aí tem o link na descrição do vídeo. E também o Chopp Santa Madre, torcedor do Passo Fundo, vai comemorar com o Choppinho Santa Madre. Semana que vem tem de novo, tá? Semana que vem tem Passo Fundo em casa, tem Gaúcho fora. E vamos pra frente, vamos lá em busca da classificação para os times aqui de Passo Fundo para a próxima fase da divisão de acesso. Esse é o De Primeira, aqui a gente acompanha o futebol e os times da nossa cidade. Valeu!